Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tudo aqui torcendo para que a resposta seja um sim, tá bom? Para hoje, a gente vem tratar mais uma vez de transformações químicas, que foi o que eu prometi para esse mês de agosto, e a gente vai ver especialmente a reação de esterificação. Essa é uma aula tão simples, tão curta, que eu vou até complementar com algumas coisas que eu já tratei antes, mas que valem a pena serem revistas, tá? Bora começar. Bom, primeiro a gente tem que conhecer um pouco de história. Por volta de 1895, o químico alemão Emil Fischer e os seus colaboradores, entre eles a gente destaca aqui o Arthur Speyer, descobriram que quando um ácido carboxílico é aquecido em uma solução alcoólica na presença de um catalisador de caráter ácido, obtém-se, além de água, um composto que pertence à classe dos compostos orgânicos, os ésteres, que é essa reação que está aqui, tá? Só falou, está aqui o nosso ácido carboxílico, tá? Na presença, ácido carboxílico é uma solução alcoólica, tá? Eu esqueci de colocar aqui na reação o catalisador, tá? Na presença de um catalisador ácido, e eu tenho que dar calor também, né? Obtém-se, além da água que está ali, esse composto que é o éster, tá bom? Eu estou tentando deixar claro aqui para vocês que o que acontece durante a reação é que a hidroxila do ácido carboxílico se separa do ácido carboxílico e o hidrogênio da hidroxila do álcool se separa do álcool e isso forma o que a gente poderia chamar de HOH, que no fim das contas é o nosso já velho conhecido H2O, né? O óxido de dihidrogênio, a água, tá bom? Feito isso, abre espaço em uma ligação ali no carbono e no oxigênio para que eles se juntem e formem essa segunda estrutura que a gente tem aqui, tá? E vocês, espero que lembrem que quando a gente tem carbonila junto de um oxigênio como heteroátomo, a gente tem aí um éster. Essa aqui é a reação de esterificação e esse é o mecanismo dessa reação, tá? No fim das contas, a grande chave é lembrar disso aqui, tá? Se você não lembrar os nomes de Emil Fischer, de Arthur Speyer, não tem problema, desde que você lembre que sai uma hidroxila e um hidrogênio, tá? De cada um dos componentes, e que aqui eu tenho que ter um ácido carboxílico e um álcool, tá? O resultado vai ser a nossa já famosa água e o éster que é o que vai ser montado ali, tá? Que é o nosso foco. Também é interessante que vocês reparem que a seta que eu coloquei aqui é uma seta dupla, ela aponta tanto no sentido da direita como no sentido da esquerda. Isso quer dizer que essa reação aí é reversível. Só que a gente muda o nome, né? Essa reação aqui no sentido direto, ou seja, da esquerda para a direita, a gente dá o nome de reação de esterificação e no sentido inverso, o nome que a gente dá para ela é hidrólise, porque a gente vai ter uma quebra aqui no meio da ligação para voltar ao que era antes, provocado pela água, tá bom? O que eu posso falar aqui dessa reação e que é especial? A gente pode dar uma destacada. O que eu posso destacar para vocês é que esse éster aqui, assim como outros, na verdade não esse, tá? Mas os ésteres são muito usados, especialmente hoje, como biocombustíveis, tá? Por exemplo, o biodiesel é um dos mais promissores combustíveis de automotivos aqui do século XXI. E a sua síntese utiliza uma variante dessa reação que a gente tem aqui. Vamos tentar observá-la aqui, tá? Então, o biodiesel é um combustível derivado de fonte renovável, pois geralmente é obtido a partir de sementes de plantas oleaginosas, como soja,
girassol, amendoim, mamona, algodão, canola, dendê, tá? Que são as matérias-primas mais comuns no Brasil. Fora do Brasil, usam-se outras substâncias para serem usadas, tá? E mais recentemente estão usando o pinhão manso, além do sebo bovino, da gordura suína e até óleo já usado nas frituras. Isso aí tudo pode ser usado lá na produção do biodiesel. Mas como é que funciona isso como um todo? O que acontece é que para a gente entender a síntese desse combustível, a gente tem que primeiro analisar a fórmula da estrutura dos óleos e das gorduras de origem animal ou vegetal, que a gente chama genericamente de triglicerídeos. Eu já falei disso com vocês, tá? Mas eu falei dentro de um outro contexto. O triglicerídeo é essa substância que está aqui, ó. Eu tenho 3 ésteres, tá? Em uma mesma cadeia. Esse é o triglicerídeo. Os triglicerídeos de óleos, de gorduras e tudo mais, que a gente já conhece, vai ter aqui nessa cadeia, no mínimo, 12 carbonos. Tá? E ele pode ser formado a partir de uma reação de esterificação tal qual a que a gente viu ainda há pouco. O que vai acontecer? Um ácido carboxílico vai perder hidroxila, vai unir-se com um hidrogênio do álcool que tiver ali. No caso, o que a gente está tendo aqui é o glicerol, tá? Que é um nome usual para esse álcool aqui. E isso vai se proceder, pelo menos não, vai se proceder 3 vezes. Importante que vocês saibam que esses ácidos carboxílicos que estão se unindo aqui não precisam ser exatamente os mesmos, eles podem ser diferentes. O que vai acontecer, no fim das contas, é que eu vou ter 3 mols de água produzidos aqui e o nosso triglicerídeo. No fim das contas, a reação que a gente viu ainda há pouco, tá, permanece acontecendo, porque eu vou ter um ácido carboxílico reagindo com um álcool, no caso aqui o glicerol, forma um éster, mas não um éster qualquer, mas um triéster, que a gente está chamando aqui de triglicerídeo, e água. Reparem, então, que a reação que está aqui é exatamente a mesma. Tá? Isso para a gente entender isso que que no fim das contas é o que nos interessa, o óleo ou a gordura. Porque o biodiesel, ele não é o ácido carboxílico, ele não é esse álcool, ele não é o triglicerídeo, tá? O biodiesel é o éster, no fim das contas, tá? O biodiesel é preparado por meio do aquecimento do óleo com álcool de cadeia carbônica curta, tá? Deixa eu apagar isso tudo que está aqui para a gente não ficar confuso com o que vai entrar. Então, a gente pega o triglicerídeo e aquece ele junto com um álcool de cadeia carbônica curta. Os mais comuns são metanol e etanol. Eu estou usando como exemplo aqui com vocês o etanol, tá bom? Que é o que a gente vê mais comum, de cana-de-açúcar e tudo mais, tá? E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma reação, aquela que a gente chama de hidrólise. A gente vai ter uma quebra na cadeia bem aqui, ó, onde eu estou marcando de verde, e aqui no álcool também. Aí já é de se presumir que essa estrutura que está vindo aqui antes e que se repete 3 vezes se une com o oxigênio, certo? E a hidroxila, que é o que sobra aqui do álcool, está ficando cada uma junto com essa estruturazinha que está aqui do meio e formam o nosso glicerol. Glicerol novamente, tá? Só que o que eu tenho aqui no meio, já no fim das contas, é o nosso éster,
tá bom? E assim que a gente fabrica o biodiesel, a gente aquece o triglicerídeo, o óleo ou a gordura, tá? Que pode ter sido produzido antes pela ação de um ácido carboxílico com álcool, tá? E a gente vai ter, no fim das contas, o éster. E é justamente por essas possibilidades diferentes aqui que o biodiesel ele é tão interessante para a gente. Por quê? Porque eu posso produzir ele a partir de algo que é renovável, seja cana-de-açúcar, né, seja a mamona, seja um óleo reutilizado, seja banha, seja gordura vegetal ou animal. Do mesmo jeito que eu posso produzir os triglicerídeos em laboratório para depois fazer a quebra, ou produzir já o éster de cara a partir do álcool com o ácido carboxílico, tá bom? Então, isso é muito bacana, tá? E é legal também que eu destaque para vocês que o biodiesel ele é muito, mas muito semelhante ao diesel do petróleo, tanto nos termos de moleculares, quanto no poder calorífico, na quantidade de energia que ele entrega. A prova de que isso é verdade é que um carro movido a diesel pode ser abastecido com biodiesel, tá? Misturado ou não ao diesel de petróleo, mas como é que seja misturado, e sem precisar fazer nenhuma adaptação no motor, tá? E ele traz diversas vantagens, mas diversas vantagens mesmo. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês, tipo, melhora a lubrificação e, consequentemente, diminui a corrosão do motor. Ele não tem a presença do elemento oxigênio nas moléculas, que colabora para a combustão completa, também é muito bacana, diminuindo as emissões de poluentes como o monóxido de carbono, formado na combustão completa do combustível. Melhora o funcionamento do motor em épocas mais frias do ano, não é o caso da gente aqui no Nordeste, mas é algo a ser levado em consideração, fora a ausência do enxofre na composição, que evita a emissão de substâncias como óxido de enxofre, que estão relacionados à chuva ácida, tá bom? Então, dando uma recapitulada no que a gente falou hoje, mostrei para vocês a reação de esterificação, que é a que transforma o ácido carboxílico e o álcool em um éster. A gente viu também que dá para fazer o triglicerídeo e vimos a importância dos ésteres como biocombustíveis, tá bom? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, não hesite em me procurar. Pode deixar algum comentário aí embaixo para a gente colaborar com os demais colegas, ou então me procura pessoalmente. É isso, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.